Boa noite. Aqui aguardando o pessoal chegar, meu amigo Carlos Pronto, aí Eduardo. tá categoria. Tudo bem, meu irmão? Pronto. Estamos aqui ao vivo na nossa live, já Essa chegando aqui alguns entrou, amigos para entrou. assistir aqui a nossa live. Eram duas pessoas aí, Cefis, Alain. Isso. Muito bem. Então É, vamos como é que embora. tá? O Alan Cunha, eu acho que é conhecido nosso aí em comum, né? Grande amigo. Tá vendo? É. É, Alain Lopes é, da Klinker. é verdade. É um grande profissional, tenho certeza disso. Faz parte aí de um grande time, É. né? Para os amigos que estão chegando na live, a doutora Simone Motinho, a doutora Clécia, aqui da nossa cidade, demais amigos aqui, tem algumas pessoas, a Natália, o Alan Cunha, Aí. agradeço aí a presença, demais amigos vão chegando, né, com o tempo. A nossa live hoje, né, é uma live importante. E devido a essa importância, né, não diferente das outras, eu gostaria que os amigos pudessem comentar aí como é que tá o áudio, né? O áudio tá bom? Vocês estão ouvindo bem aí os dois participantes? Vocês conseguem me ouvir bem? Eu te ouço daqui, os amigos que estão assistindo conseguem ouvir também. A Tina Prates, nossa parceira a doutora Tina, aqui do nosso conselho também. Bom, eu creio que o áudio tá bom, né, para todos. É uma satisfação enorme estar aqui com o nosso amigo Carlos Eduardo, né, um grande amigo que eu tive a oportunidade, né, uma oportunidade que eu tenho certeza que foi dada por Deus, né, de ter esse encontro maravilhoso com essa pessoa ímpar, um grande profissional, uma pessoa de um coração muito grande. Eu não, eu posso até suspeito, né, posso ser suspeito de falar, por ser amigo, por ser um grande admirador desse grande homem, mas é importante falar para as pessoas que estamos aqui diante de um amigo, né? Um amigo da comunidade, um voluntário, presidente de conselho, né? Ele vai se apresentar aqui para nós. E a nossa live hoje, né? A live empreendedorismo, né? É importante falar do empreendedorismo hoje. Mas antes de começarmos a falar aqui sobre o empreendedorismo, eu gostaria de comentar aqui já, né, o pessoal comentando. A doutora Clécia falou que o áudio está bom. A nossa amiga Crispina Santiago entrou também na live, muito obrigado. A nossa amiga Ana Franz, né, eu agradeço aqui. Comentários, estamos bem. O sinal aqui para nós está bom, né? Conseguimos nos ouvir, né? Até agora está tudo bem. A gente sabe que a internet tem dessas. A Rose Lima está entrando, muito obrigado. E assim, nós vamos, né, abrir aqui a nossa live. De vez em quando vamos dar uma parada para comentar aqui as perguntas dos amigos, né, ler os comentários, né, cumprimentar alguns também. A dona Ana Franz é esposa de um grande médico baiano, que é o Dr. César Leite, né, que está aqui, conservador. O nosso amigo Paulo é, é, nós temos aqui uma presença também, né, que é importante falar, que é a Rose Lima, nossa colega de conselho, a Crispina, que é ativista aqui da causa dos autistas. Bom, enfim, vamos prosseguir. Meu amigo, Carlos Eduardo, eu gostaria, né, por gentileza, de começar, né, conhecendo o nosso amigo Carlos Eduardo. Né? O nosso amigo Carlos Eduardo, que é presidente de conselho, qual conselho que é, um pouco da sua trajetória, um pouco da sua experiência, que vai dividir aqui conosco. Eu vou lhe passar a palavra e o nobre amigo pode ficar à vontade.
Obrigado, Barbosa. Obrigado pelas suas palavras. A recíproca também é verdadeira. Nós, desde o início que nos conhecemos, tivemos, né, uma aproximação grande pela essa coisa de, né, o sangue, né, se entrosar, né? E é isso que a gente faz na vida, construir relações positivas, você como professor, eu também, né? E primeiro, lógico, é evidente, você me pediu que eu me apresentasse. Para mim, antes de mais nada, ao longo dos meus 64 anos, um prazer estar aqui nessa experiência com vocês. Vocês todos, Barbosa, com esse carinho todo que está, e trocar com vocês a experiência. Quero que vocês façam suas perguntas, discutam, não provocar o assunto aqui. E empreendedorismo, na realidade, faz parte da vida de todos nós, tá certo? E por que falar isso num momento que nós passamos por tantas dificuldades e quais são as perspectivas essa questão para o nosso amanhã, né? Se isso ajuda, inclusive, para os nossos concílios. É lógico que uma das coisas principais que nos une, eu sou presidente do Conselho de Itacimirim, Barra do Pojuca, estou dentro do município de Camaçari, vizinho de vocês, de Herdado, e vocês são um conselho que abrange todo o município, mas nós estamos para o lado de cá, mais para o litoral. E, por acaso, e o que nos uniu e acabou nos aproximando mais ainda, fazendo e fomos convidados essa vez, essa nova diretoria agora da Federação dos Conselhos da Bahia, participar com isso. Eu acho que esse é um dos temas relevantes para que a gente possa abordar para toda a nossa comunidade, com uma das atividades que agregam e tem sinergia sobre todos os pontos que nós eventualmente abordamos num todo. Antes de mais nada, segurança não é apenas o contexto de segurança, envolve uma formação, um preparo, um contexto do sair do entorno, né, da família, de fiscalizar, de participar, é o trabalho de formação de novas gerações, né? A gente tem trabalhos sociais, tem trabalho de coleta seletiva em Itacimirim, né? Conseguimos conquistar um bandeira azul, pleiteamos junto à prefeitura, né, melhorias representativas, mas, enfim, esse tema, empreendedorismo, faz parte do contexto nosso, da vida do dia a dia nosso como um todo. Eu acho que, no me apresentar um pouquinho, fica, às vezes, as pessoas querem falar demais, né? O principal é que eu sou um grande, uma pessoa que vive para aprender, né? Me formei 2 vezes, fiz pós-graduação, mestrado, doutorado, para aprender cada vez mais. Cada aula que eu dava, 27 anos que eu dei aula, sempre para mim foi um momento de aprendizado. A gente entra, os primeiros 5 minutos, qualquer artista, um professor entra em sala de aula, é tremendo, né? O coração bate, porque é uma nova aventura que nós estamos tendo, e estar aqui com todos vocês, sem sombra de dúvida, é importantíssimo. Então, a gente provocou aí um roteirinho de assuntos, pode ir me provocando, Barbosa, ou as perguntas que forem, e a gente vai seguindo aí mais ou menos esses caminhos que possam ser tratados. Tá certo, meu irmão. Muito obrigado. Gostaria aqui de, né, por um último momento aqui no nosso início, registrar a presença do nosso amigo
deputado César Leite está aqui conosco assistindo, muito obrigado. Estamos entre amigos, né? Demais amigos aqui presentes, gostaria de citar a todos, mas devido ao nosso tempo, que ele é concorrido aqui, né, nessa atividade online, nós vamos prosseguir, mas não vamos deixar de citar, né, a presença de cada um, como a minha colega de direita, que é a Ceci, está online, muito obrigado, nosso amigo Oswaldo Cane, Portugal e demais amigos, né, a Diamond Noronha, grande Sandra guarda Portugal, feminina, Eduardo Espieira. Centro Cultural Berimbau Arte. Isso, Tia Nel faz um bom trabalho lá em Barra do Pojuca com a gente. Tia Nel prestigiando a gente. Ela tem um trabalho social espetacular, viu, Barbosa? Categoria, Certo, viu? Pode excelente. apostar de um trabalho sério que a gente pode. Isso é um empreendedorismo, né? Trabalho de Tia Nel, é nota 10, né? É isso mesmo, é muito bom e a gente precisa, nossa comunidade precisa. Mas, prosseguindo, né, gostaria aqui de abordar, né, algumas perguntas, né. É importante a gente ter uma questão aqui, um pouco de ordem técnica, né, não trazendo uma dificuldade, uma complexidade no entendimento, mas a gente precisa seguir, né, algumas perguntas que eu acho que são importantes devido ao momento que a gente está passando também. Mas então, meu amigo Carlos Eduardo, os aspectos, né, relevantes que o empreendedor precisa levar em conta, né, nesse atual momento, nós temos aí uma dinâmica de mercado que, assim, eu costumo dizer que nós respiramos o mesmo ar, né? Eu costumo dizer também que a gente está sujeito, né, no dia a dia, às mesmas circunstâncias, né? Porque a gente está sujeito ao engarrafamento, a gente está sujeito a se atrasar, a gente está sujeito no caso, né, quem é empreendedor aí que trabalha com entregas, a atrasar uma entrega, né? Eu não sei, eu não posso afirmar que sejam esses os principais problemas, né, que um empreendedor hoje, né, tenha na sua dinâmica de mercado, mais o ritmo tecnológico, né, mas, assim, de que forma a gente poderia começar, né, falar sobre os aspectos relevantes que o empreendedor precisa levar em conta? Bom, professor, eu não vou dar aula para professor, né? Então a gente está aqui para bater papo e é um assunto mesmo de trocar ideias e lembrar um pouquinho. A nossa necessidade hoje de empreender é uma situação que, principalmente no momento que nós passamos hoje, pós-pandemia, eu acho que nós não acabamos totalmente essa pandemia, onde as pessoas tiveram as dificuldades de ficar em casa. Muita gente, eu vi uma situação, eu olhava para os vizinhos, eu dentro de casa, olhava as pessoas fazendo ginástica, né, nas suas varandas, né, e na janela. Eu me lembrei, eu morava na Graça antes do ano 91, e tinha um vizinho que foi governador, o Antônio Carlos Magalhães, que morava assim no prédio vizinho. Ele, de 87 a 91, me parecia uma onça enjaulada, né? E rodava aquela coisa. Assim eu vi essas pessoas, também nos seus lares, esperando, né, para ver o dia de amanhã, o que acontecia. Enfim, muita gente teve dificuldades, algumas pessoas criaram espaços para si, né? O home office virou uma realidade, né?
algumas atividades surgiram por conta disso, né? Os negócios pela internet cresceram bastante. As farmácias, supermercados, a área de saúde cresceu bastante. Mas muita gente também teve dificuldade de perder seu emprego. Lá em Itacimirim, a gente enfrentou a dificuldade, como eu vejo no centro da cidade de Salvador também, pessoas procurando vender qualquer coisa para sobreviver, né? E as dificuldades talvez sejam um ponto mais relevante que levam as pessoas a buscar alternativas. Quando você não tem um emprego, né, não tem outra alternativa, acaba ser jogado e surge a necessidade de pegar suas pequenas reservas para buscar espaço. Então, é lógico que, enquanto maior a desigualdade de renda, como o Brasil, nós temos uma desigualdade de renda acima da média dos outros países, isso acaba nos levando a uma necessidade de busca de alternativas, né? Esse é um dos pontos relevantes. É lógico que inquietação, muitas vezes as pessoas nascem para buscar os seus espaços, né? Eles não querem ser empregados, eles querem mostrar um lugar ao sol, querem fazer algo mais, querem se fazer bem-sucedido. E, por isso, buscam empreender suas atividades. Por um lado, a gente tem que enxergar as possibilidades de que isso seja e possa ocorrer, e a gente precisa tanto uma visão externa como interna, né? Eu preciso identificar pelo lado de mercado oportunidades, condições, características que me levem a identificar algum produto a explorar, um espaço que você tenha para alguém está pedindo para participar aí, né? Eu não sei como fazer isso. Eu creio que alguém deve ter apertado aqui um botão na tela por engano, porque, pelo menos no Tá vendo? momento, nós não vamos abrir, né, Tá. esse espaço, não. Vamos continuar, professor. Bom, então, por um lado, a gente tem a dinâmica de mercado que tem que ter o cuidado, né? Os ritmos tecnológicos, muitas vezes você tem setores mais tradicionais, né? Outros setores que são mais avançados, mais tecnológicos, eles acabam tendo um ritmo mais avançado. É lógico que as coisas também tendem a ter vida mais curta à medida que esse ritmo tecnológico é maior, né? E a gente tem que ter atenção, né? Principalmente ao processo de destruição criativa, que pode nos levar a situações de quando você pensa que não, você já está perdendo o time da situação, e principalmente o enxergar o futuro, ou não ter miopia, chamado por Theodore Levitt Miopia in Markets, né? Que escreveu um artigo, né, que é um clássico nosso da área de marketing. Ele mostrava como muitas vezes famílias, às vezes tradicionais, investiam em determinados setores e não enxergavam a sua concorrência que vinha a partir de alguns setores que tinham possibilidade de atender da mesma forma, mas com produtos um pouco diferentes, né? Que chegavam no mercado, e é isso que a gente tem que estar atento ao olhar para o futuro, né? Hoje a gente tem dificuldades, as questões do Brasil ainda são, os nossos custos Brasil são relevantes para as empresas que estão já no setor, né? Nós temos que ter cuidados com as relações internacionais e participar delas, porque acaba se influenciando. Nós estamos passando por uma situação que o dólar há valor que nunca esteve antes, o valor do petróleo que influencia no transporte é uma questão que impacta em
quase que todos os setores. Né? Quando a gente fala em dólar, petróleo, nós estamos falando em impactos sobre produtos, né? Seus insumos, a sua possibilidade de vender para mais distante, tudo isso acaba verificando e a gente tem que ter cuidado. Lógico que é evidente, a gente precisa entender quem é o empreendedor. O empreendedor é aquele que busca e ele não tem medo do risco, ele se joga, né? Ele busca, ele enfrenta, ele gosta, ele vive, tem amor para conquistar algo mais, né? Ele é um atleta que busca vencer, né? Posso fazer aqui uma comparação. Ele é o espermatozoide que quer sobreviver, né? É aquele que quer vencer a milhões de outros, né? Então, ele busca algo mais, né? Ele é diferente do que a gente entende como um empresário tradicional, né? Aquele que ainda tem uma visão restrita desse contexto de buscar algo mais. Ele é diferente do executivo contratado e muito mais do empregado que vive do seu salário, tá certo? Ele é ousado, ele vive 24 horas com aquilo, né? Então, é preciso que a gente tenha essa percepção, que aquilo vai ser a vida da pessoa, que nós vamos apostar nisso, eu vou ter o meu entorno todo dentro desse contexto. E, para isso, é lógico que tem características relevantes. É preciso que a pessoa tenha vontade de ganhar dinheiro, seja ambicioso, né? Tenha desejo de sair da sua rotina de emprego. Cada um no seu papel, lógico, é evidente, a gente tem que respeitar aqueles que têm seu emprego, sabe que garante o seu salário ao final do mês, né? E pode fazer aquela atividade dentro da sua rotina. Mas a gente está aqui para tratar sobre o contexto do empreendedor e a gente tem que entender o que é ele, o que é esse algo mais que faz o indivíduo bem-sucedido, né? Então, ele precisa ter uma vontade de determinar o seu futuro, né? Ele não pode estar com amarras, ele precisa de estar buscando algo a mais, né? Necessidade de provar sua capacidade, não só para si, mas para os outros, que você tem algo a se destacar. Desejo de desenvolver algo a mais do que você está vendo o beabá do dia a dia, né? Ter criatividade, né? Ele enxerga o momento de dificuldade, mas enxerga uma oportunidade por trás disso, né? E isso é que faz o indivíduo, né, pegar, com muita gente saiu aí nessa dificuldade nossa de pandemia, saiu com espaço, e hoje reuniões, a própria live que nós estamos vivendo aqui é uma realidade que é hoje o que não era há 2 anos atrás, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, tudo isso não faz sentido se não tiver o algo mais. O algo mais é o intangível, ó, é o que bate aqui, ó, no peito, é o coração, né? É preciso que a gente enxergue e tenha essa capacidade. Usar o seu capital social. O que é chamado capital social? É o que a gente traz de berço, o que a família eventualmente trabalha e que eu quero dar continuidade, é minha formação, meus princípios, o jeito de servir melhor para os outros, né? Aquela receita da vovó que eu posso, né, explorar e trabalhar aquilo para dar um toque especial e ter alguém que aceite isso, né? Fazer o melhor
seu, né? Seu para os outros. Ou seja, ter a consciência sempre que eu estou fazendo aquilo que é melhor de mim para que possa ter um bom momento naquela situação que você está vivendo, né? Por isso, esse contexto de construir confiança, tá certo? As pessoas não buscam um construtor, não buscam um prestador de serviço de uma determinada área, um consultor, para fazer o seu trabalho. Você não vai procurar um dentista ou um médico se você não conseguir dedicar e tiver confiança com aquela profissional, né? Então, as pessoas, antes de mais nada, buscam obter e ter a confiança nessa relação. Então, esse lado intangível, eu digo sempre o seguinte: as pessoas muitas vezes estão preocupadas com a embalagem do produto. Está bonitinho, né? A pessoa para sair, se maquiar, arrumar. Então, o que interessa é o conteúdo, o que está dentro dele. E essa relação de como eu posso trabalhar melhor aquilo. Porque, às vezes, uma comida pode ser servida por um profissional que está dentro de sua casa, pode ser servida simplesmente como algo que vem como uma quentinha, ou você prefere pagar 3, 4, 10 vezes mais, mas sentar num restaurante luxuoso, com ar-condicionado. São serviços diferentes, né? Que tem um algo a mais diferente, né? Por isso passa a ter e acaba tendo um algo mais que alguém reconhece e vai, tá certo? Bom, enfim, isso que a gente tem entende como diferente, são aspectos relevantes que a gente tem que olhar, tanto aspectos externos como aspectos internos meus, porque é o que eu disse, é onde a gente vai viver, vai conviver com as pessoas, sabe? Imagine, né, Barbosa fosse meu cliente, um chato desgraçado, eu conviver com ele, eu tenho porra, Barbosa não é chato não, professor Barbosa, se não fosse a gente não estava aqui, pelo amor de Deus. Mas imagine uma relação que a pessoa fica, porra, com dor de cabeça, eu vou enfrentar aquele indivíduo hoje. Isso é uma droga. Eu preciso buscar o lado bom do meu trabalho, da minha atividade, para que eu me sinta bem. Tá certo? Se eu não fizer isso bem, as outras pessoas também não vão perceber isso da gente. Então, Barbosa, eu acho que a gente pode passar aí para identificar outros pontos. Eu acredito que tem alguns exemplos práticos, né? Eu estou ouvindo a explicação do nobre amigo e colega e estou assim maravilhado porque a gente acaba imaginando muitas situações que a gente vive no cotidiano e acabamos por falar em comportamento, né? E teve uma ocasião, eu ainda morava em Salvador, e naquela determinada ocasião, eu fui procurar um lugar para passear com a família, né? E a gente tinha o costume de ir para o shopping ou para a praia. Não, shopping não, praia não, cansou. Vamos procurar um lugar para passear. E a gente aí. E eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, tinha acabado de lançar o Uber, né? O Uber era baratinho, rapaz, a gente fazia uma corrida longe, dava baratinho. E aí eu digo, olha, vamos entrar no Uber aí, e no Uber a gente decide para onde é que vai. Ah, mas assim não vai dar certo, tá? Não vai dar certo, vamos lá. Mas enfim, resumindo a história, fomos parar em um restaurante, eu vou até fazer a propaganda aqui, que era a Capitania do Camarão. Esse restaurante é uma laje de uma casa, no bairro de Escada, do lado da igreja de Nossa Senhora de Escada, lá no subúrbio ferroviário de Salvador. Um restaurante espetacular, com uma vista maravilhosa.
E o ponto principal, além da vista perfeita, a Baía de Todos os Santos, né? Em um bairro completamente assim distante, né? Do centro da cidade, distante ali dos locais badalados, né? Da orla de Salvador e tal, não tinha som. Um silêncio maravilhoso, né? E a gente vive um dia a dia muito barulhento, e assim foi um dia espetacular, né? Uma comida maravilhosa, mas o ponto principal, silêncio. Não tinha som, não tinha nada, não tinha música. E assim, perfeito, né? Para quem está querendo fugir de barulho, e eu acho que, né, me corrija se eu estiver errado, mas assim, naquela questão, né, da oferta e da procura, né? Eu estou cansado daquele comportamento, do barulho da praia, do barulho do shopping. Chega lá e encontrei um lugar silencioso, né? Me identifiquei, passamos a frequentar enquanto morávamos por lá. Mas eu acredito que vem um pouquinho, né, ao encontro, né, vem a ser consoante com a questão da gerência, né? O desempenho da gerência ali, aquela prática, né, de fazer, olha, uma laje de uma casa, né? E aí eu acho que aquela família, né, aquele empreendedor ali naquele momento, eu não sei se ele fez alguma pesquisa de mercado, se ele analisou ameaças e oportunidades, mas eu acho que tem a ver um pouco, né, com essa análise aí. O que é que o senhor poderia me dizer? É, Barbosa, pare. É, Restaurantes, por exemplo, é um setor muito interessante, porque cada um acaba pegando e cai no gosto das pessoas por algum detalhe, né? E é lógico que essas questões, e você na hora que fala né, de mercado, enxergar mercado, a gente tem uma situação, Brasil não ajuda a fazer pesquisas e dar informações sobre oportunidades de mercado que podem ser exploradas. O Japão não. Eles, um governo que incentiva aqueles negócios que precisam, que têm ofertas aquém da demanda, buscam e incentivam os novos negócios e mostram informações de mercado para isso. Nós precisamos fazer nossas pesquisas. Muitas vezes não precisa uma pesquisa formal, né? Mas a pessoa está ligado, está olhando, vendo o que é que as pessoas estão procurando, vendo o que é que está no entorno, faltando ali naquela região, um restaurante que possa atender assim o assado. Enxergar tanto o lado da oferta como a demanda, onde é que eu tenho um espaço para explorar. E essa coisa eu chamo do indivíduo que é o empresário que é antenado, né? O empreendedor é mais do que um empresário, é um indivíduo que vive com as antenas ligadas. Nós, Barbosa, nascemos o ser humano, e eu estou falando muito porque é obrigação da nossa live, né? Mas nós temos dois olhos, dois ouvidos, duas narinas, duas mãos. Isso são órgãos sensores para obter informações. No negócio, nós precisamos ter sensores, processar esse raciocínio e achar um caminho para servir melhor, tá certo? Muitas vezes nós encontramos uma dificuldade que pode ser para a nossa organização ou para todo um setor onde a gente atua. Em princípio, aquilo é uma ameaça, mas eu preciso ter o meu primeiro momento de análise, né, para, num segundo momento, conseguir responder primeiro do que os outros, né? Quem sai primeiro tem um diferencial. E ali, aquela ameaça, num determinado momento, pode se tornar uma oportunidade. Tá certo? Chinês é chinês, tem o olho puxado, mas não é besta, não.
né? Nessa pandemia, a primeira coisa que o chinês fez foi viu que o mercado de ações das empresas que estavam dentro da China estavam baixando, ele buscou seu capital e comprou ações de empresas que estavam dentro da China, Nike, não sei o que e tal, que operavam dentro da China. Então, eles fizeram seu capital buscar. Eles tiveram um problema inicial lá, eles foram buscar solução com vacina, foram produzir máscaras, né? Porque os problemas estavam acontecendo, eles foram buscar soluções para isso, tá certo? Então, nós precisamos sair na frente em buscar soluções. Acomodar não serve. Quem sai por último fica para trás. Às vezes, uma oportunidade pode se tornar uma ameaça porque você ficou para trás. Tá certo? Não pisa em política. Então, a gente tem esse contexto que tem que ter o cuidado de ter essa análise de buscar alternativa para o nosso negócio, para aquilo onde eu estou empreendendo, né? Então, dentro desse contexto, a gente vai mais, e aí eu digo, se a gente fosse pensar, e o propósito nosso, já que a gente já está aí com uns 30 minutos avançados na nossa coisa, vamos falar do amanhã nosso. O que é que a gente tem? Amanhã a gente tem que apostar nos jovens, né? A nova geração que pode ser empreendedora. É lógico que eu estou enquadrado dentro disso. Tenho apenas 64 anos, tá certo? E me sinto um menino. Por isso eu abri a Clínica Engenharia. O meu sócio que está aí é Alain Cunha, tá certo? Que é a área de construção civil, tá certo? Então, a gente precisa ter essas características. Mas quem é esse jovem empreendedor que muitas vezes abre suas startups, né? Começam os seus negócios por aqui ou por ali? Primeiro, essa garotada ela tem capacidade de criação. Isso é um dos pontos positivos que o jovem vem trazendo, né? Eles têm tempo pela frente, mais do que eu com minha idade, né? Tem dinâmica. Eles são mais ousados nos riscos, né? Eles têm energia, têm dinâmica, né? Têm disposição, têm uma relação com o universo, porque são antenados, estão, né, o tempo todo no seu celular, falando com pessoas, às vezes, fora do país, tá certo? Em línguas diferentes, né? Eles têm segurança. Essa meninada que vem, entrando no mercado, ele tem uma segurança do que fazem, passam segurança, passam simpatia, né? Porque o jovem é bonito, né? Malhado, sabe que tem que ter o seu tempo de, né, fazer seu exercício. Então, são pessoas simpáticas, isso é agradável, abre portas, né? Mas, por outro lado, ele tem algumas limitações, né? Diga, Barbosa. Eu queria só abrir um comentário aqui para ilustrar, né, me ver a mente. O seguinte, quando eu jogava videogame, né, quando eu estava lá com os meus 10 anos, né, era aquele videogame assim, um contra o outro, né? Era o Street Fighter, o Mortal Kombat, um contra o outro. Hoje, eu percebo aqui a garotada aqui em casa, né? Eu tenho duas crianças, né? Bárbara tem 7 anos, o Pedro tem 10. Então eles estão fazendo o que eles chamam de trade no jogo, né? Aí tá lá conversando com o cara da Espanha, com a menina do Chile. Não, olha, se você me der tal. Não, se você me der a espada tal, eu lhe dou o escudo tal, né? Já está fazendo ali a negociação. Diferente da nossa época, da minha época, enfim, né? Ele já tem aquela coisa de negociar, já está, pô, um passo à frente, porque com 10 anos já está negociando, né? Vamos lá, professor. Bom, enfim, é isso aí. Eles têm um diferencial, né?
Esses meninos já nascem com o celular na frente e se viram, né? Mas, por outro lado, lógico e evidente, tem determinadas coisas que a gente só ganha com a experiência, com o espaço, com o tempo, com a idade. O conhecimento, é preciso que as pessoas tenham disposição de... isso eu digo que são limitações e não são desvantagens. São coisas que você deve ter cuidado de melhorar, né? Então, o conhecimento deve ser uma coisa contínua. A gente deve estar sempre querendo aprender. O empreendedor ele precisa aprender no dia a dia com suas experiências, tá certo? Mas também ler, ter embasamento teórico sobre as coisas ajuda a você encurtar caminhos para não tomar na cabeça e só aprender com suas quedas, né? É lógico que a experiência do tempo vai sendo adquirida. Se o indivíduo começa cedo, é, é mais fácil de ele aprender e construir as suas possibilidades de sucesso, né? Do mesmo jeito, às vezes, os recursos são limitados. Eu não falo só em recurso financeiro, não. Às vezes, recursos de conhecimentos, né? Às vezes, recursos outros de capital até social que você precisa conter, de conhecimento de pessoas, né? De conhecimento do mercado de fornecedores. Às vezes, a gente precisa entender os recursos que possam ser utilizados para você viabilizar o seu negócio. E visão. É lógico que as pessoas que viajam, que têm mais idade, mais tempo, acabam enxergando de uma forma mais sistêmica, mais ampla, mais global. Mas isso também são coisas que as pessoas podem ir adquirindo ao tempo, né? Mas principalmente o jovem precisa de humanização, né? Olhe lá de novo aquela coisa que bate no coração aqui, né? Que a gente precisa essa coisa de se sentir bem no que está fazendo e não ficar totalmente quadrado dentro das teorias, né? É preciso que dê um molho a mais para que a gente agregue valor sobre as coisas. Enfim, eu já falei sobre esse contexto do hoje, da pandemia, do impacto para essa geração, e me preocupa uma coisa nessa geração. Eles perderam quase 2 anos aí de educação, tá certo? E é lógico que as pessoas que souberem fazer a sua compensação com isso também saem na frente, tá certo? Então, tem que ter cuidado com algumas dificuldades que nós passamos, né? Nesse contexto, a gente, dentro da pirâmide de Maslow, nós tivemos que sobreviver. O principal era proteger sua saúde. Então, a gente tinha que, antes de estar pensando em qualquer outra coisa lá em cima da nossa pirâmide, né, é a questão de sobrevivência, de segurança, que a gente tinha proteger nossa saúde. Então, a gente tem que enxergar essas questões, entender como isso pode impactar sobre novas gerações. Mas, enfim, nesse período, alguns setores cresceram e desenvolveram muito. Não precisa falar sobre o setor de saúde, os insumos do setor de saúde, mas o meio digital, a logística, né? A compra pela internet, supermercados se multiplicam por aí, farmácias, alguns setores bombaram. E tem, às vezes, oportunidade de você estar com uma loja de junto à outra. Neste contexto, você via muita casa à venda, à aluguel, e hoje já está surgindo oportunidades, inclusive para construção. Os nossos primeiros negócios foram reformas de lojas para o comércio voltar à sua atividade também física, né? Então, o mercado já está apontando aí. E aí, você diria que o Brasil é o país do futuro, né? Bom, o Brasil é o país do futuro desde que eu me entendo como gente, né? Se pensava nisso, mas continua com seu potencial muito grande. Nós temos uma Amazônia que ninguém tem.
né? Nós somos um país que pode produzir, e os agronegócios podem impactar de uma forma extraordinária, que nenhum outro país tem áreas tão férteis que possam produzir tanto agricultura como pecuária. Então, o agronegócio é um caminho extraordinário e abre caminhos para logística, para exportação, muitos caminhos aí que podem servir. E tudo isso acaba impactando em outros setores. Então, eu acredito nesse país, desde que a gente tenha pessoas que estejam voltadas a empreender. Cada um buscar o seu caminho, focado, esquecer um pouquinho o negócio de política para aqui ou para ali, e fazer o seu lado e fazer acontecer, né? É lógico que a gente precisa enxergar e entender um pouco a influência das outras culturas. Meu pai, ele teve cuidado, ele teve 5 filhos, nós éramos 5 irmãos, teve cuidado de dizer o seguinte: o que eu deixo para meus filhos é educação. E ele fez questão que todos os filhos se formassem e fizessem um intercâmbio. Para ele, naquela época, o país de influência era os Estados Unidos. Todos nós fomos, passamos 6 meses ou 1 ano nos Estados Unidos. Eu, um bom seguidor de meu pai, eu tentei proporcionar aos meus filhos também as mesmas coisas. Só que o tempo passa e se exige mais, o mercado é mais exigente, né? Então, formar só não foi suficiente. Preciso que esse cara faça uma segunda formação, é preciso que esse indivíduo faça uma pós-graduação, faça um mestrado, né? E é preciso que não olhe só para a cultura americana. Então, meus filhos foram fazer intercâmbio na Alemanha, na Suécia, né? E o outro teve oportunidade em 2 países na Europa, em Portugal, fez um empreendimento, né? O Alan aí que nos ouve, e passou também 1 ano em Budapeste, né? Que foi uma experiência extraordinária. Bom, enfim, lógico que aprender línguas é sempre uma coisa que abre espaço, viajar, você olha horizontes e pode trazer coisas novas. Aqueles que têm oportunidade podem trazer coisas novas. Hoje, um dos pontos mais relevantes que pode impactar em todos os setores, sem sombra de dúvida, está no noticiário, é a nossa 5G. 5G, eu não sou especialista sobre o assunto, não, mas transforma a nossa internet em 10 a 20 vezes o que hoje nós usamos, né? Então, isso vai abrir espaço para automação residencial, vai abrir espaço para uma nova indústria, vai abrir espaço para um novo agronegócio no país, que vai dar caríssimas novas, e muitos outros negócios vão se ver. Você abre o Google, faz uma pesquisa e procura, escreve home office. Rapaz, você vai ver o que é oferta de emprego em home office. É brincadeira hoje o que a gente está tendo. Então, isso é uma mudança. Nós estamos passando por mudança na medida que a tecnologia nos ajuda. Tá certo? Mas, sem sombra de dúvida, eu volto àquela coisa. Seu negócio só será bem-sucedido. Eu tentei aí com Barbosa ver se eu passava algumas coisas que pudessem ilustrar o nosso trabalho. Entre eles, tinha um vídeo no YouTube que vocês podem ver. Escreva assim, empreendedorismo futuro, você vai ver um empresário lá, afrodescendente, mas ele bota bem claro o que está lá. As pessoas precisam de empatia, acessibilidade, disposição de servir, conquistar confiança, cliente. Então, esse é o lado que a gente precisa. O o perfil da coisa. Da Clinker no YouTube, É o quê?
É o perfil da Clinker no YouTube que tem esse vídeo? Não, não tem não. Eu vi no YouTube aqui procurando, eu procurei algumas coisas que ilustrasse a nossa fala, Sim, mas está lá no YouTube. Eu pesquisei assim como, né, empreendedorismo do futuro, como também tem um outro que tem escrito assim. Você depois da live lê, veja o que faz sentido ler. O melhor vídeo de empreendedorismo. Veja lá, o melhor vídeo de motivacional de empreendedorismo. Também um certo, ótimo certo. vídeo. Veja isso que. Criativo, como você falou, Eduardo da Eu lhe peço desculpas por interromper, mas eu acho importante, né, aqui para os amigos que acabaram de entrar na live, né, agradecer a presença de cada um, né. Hoje a live está rica aqui de espectadores. Eu agradeço a todos os amigos que estão presentes, né. Eu vou aqui, né, agradecer a presença também da Elma Santana, que é guarda municipal, uma grande parceira nossa, o Ricardo Galvão, que está aqui no perfil da 3KM, é um grande parceiro também, o Igor Cerqueira, a Igor, Ana Franz, né, o Alan, que já foi citado, é, a dona Ana, que é esposa do nosso amigo deputado César Leite também está aqui ao vivo, o Argolo, o Fábio Bispo, né, o Tomás, a mais criativa também continua aqui conosco. Os Consegues, né? O Consegue do Rio Vermelho está aqui, Portugal, Igor oh, que Sequeira. beleza! O Consegue Paranoá, lá do Distrito Federal também, Drica Vital. E demais amigos, né? A Crispina. Agradecer a presença de cada um. E dizer, né, que o nosso amigo Carlos Eduardo, professor, doutor, engenheiro, né, que esteve à frente de inúmeras empresas públicas e privadas. Hoje tem a Clinker Engenharia, que é a sua empresa, né? Que ele empreendeu, está aí realizando sonhos, né? Tornando sonhos realidades, né? Porque é difícil a gente conseguir imaginar e concretizar, porque às vezes a gente consegue ali imaginar, né? Eu vi uma frase, eu não me lembro a origem da frase, né? Não sei se tem um autor específico, mas dizia assim: quem tem problemas se comunica de forma diferente de quem não tem. E assim, a inovação, professor, a escolha de um bom negócio, né? Nós estamos falando aqui de novas tecnologias, né? O senhor falou aí do 5G. E assim, quando a gente ouve, né, sobre novas tecnologias, a gente fica assim até assustado, porque olha, eu me lembro que final da década de 80, né, quando a gente ia no antigo Shopping Guatemi, que é hoje o Shopping da Bahia, tinha uma estrutura de mais ou menos 25 metros quadrados, que era uma câmara de realidade virtual. A gente usava um capacete super pesado para poder participar da realidade virtual. Hoje a gente compra um óculos de R$ 50, né, e tem ali a realidade virtual, né? Passamos aí pelo AutoCAD, né? Eu me lembro que antigamente os engenheiros, né, o senhor pode falar muito bem disso, usavam a aranha, né? A aranha, aquele negócio para desenhar com tinta nanquim, sei lá, né? Com aquela mesa enorme, né? Hoje eu uso o AutoCAD. E eu acho que passa também aí para algumas pessoas, né? Na sua forma de empreender, a análise, né, do mercado, o senhor já falou aqui, já Uhum. citou, mas assim, nessa frase, né? Quem tem problemas se comunica de forma diferente de quem não tem, né? Como é que a gente poderia trazer essa frase para um lado mais comum, né, do nosso dia a dia? Porque assim,
tem pessoas, né, que buscam soluções de uma maneira assim bem inovadora e que se torna até uma inspiração para outras pessoas, né? Eu me lembro de uma menina, uma senhora, jovem senhora, que ela pegou as havaianas e começou a colar strass e criou um novo negócio, né? Com aquelas havaianas. Foi um sucesso. Todas as meninas tinham havaianas com strass, né? Cheio daquele brilho ali, aquela coisa, aquele glitter. Depois teve, enfim, né? Várias pessoas conseguiram aí, né, inovar, né? Pegou um produto que já existia e criou ali, né, um novo produto, um novo segmento. Mas enfim, desenvolver essas atividades, né? Escolher um bom negócio nesse atual momento, né? Com essas possibilidades do 5G, né? O senhor falou aí sobre a questão do Brasil, que sempre foi o país do futuro, né? Como é que a gente pode hoje, né, tendo que se adaptar, né, na saída, digamos assim, desfazer o clima de isolamento, né? Nessa nova competitividade, né? É uma nova competitividade, uma nova consciência. Como é que a gente poderia ouvir agora o Barbosa, professor Carlos Eduardo tratar esse assunto? Barbosa, ó, escolher um negócio, sem sombra de dúvida, você disse uma coisa clara, né? Os mais antigos diziam o seguinte: o que bota pobre para frente é topada, né? Então, rapaz, de repente o indivíduo perde o pai, o cara é muito novo, está com 18 anos, tem que tomar conta da padaria, do negócio da família. Então, ele enfrenta a dificuldade e tem que sair do outro lado, tá certo? Empreender é isso, ter o equilíbrio de enfrentar as coisas, as dificuldades e buscar soluções da melhor forma possível, tá certo? Toda acomodação e a condição de ter uma situação favorável não leva a empreender, né? Leva a empreender aquele que está buscando um lugar ao sol. Tá? Escolher um setor de atuação, nós temos uma variedade muito grande de setores e todos eles têm possibilidades e têm seus fatores positivos e negativos. É preciso que a gente olhe para eles, olhe para as coisas e veja como a gente se insere dentro deles. Nós temos agronegócios, como eu disse, que são extremamente crescentes, aqueles que vêm do interior, querem voltar e tiveram essa experiência, de repente pode aplicar tecnologia sobre os negócios da família e utilizar as suas terras. Quem já saiu e vendeu terras, dificilmente volta para comprar terras de novo. Não é brincadeira, é caro. Mas quem tem suas coisas pode jogar tratores, né? Novos usos de técnicas para explorar a agricultura, a pecuária e ter o seu sucesso. A construção civil, estou eu aí acreditando. Alan teve uma oportunidade, fez uma startup em Portugal, e lembra daquele acidente lá da Vale do Rio Doce. Ele estava buscando aproveitamento de resíduos da indústria da siderurgia. Ganhou prêmios lá com um colega, ganhou prêmios, inclusive do presidente de Portugal. Mas a construção civil é uma realidade e tem perspectivas muito grandes para o Brasil. Franquia é um negócio que sempre é uma possibilidade para aquele que não tem ainda uma experiência. As franquias trazem por si algum pacote de você minimizar os riscos. Por que ela é relevante?
Porque normalmente os novos negócios, aqueles que não trazem consigo um contexto de uma experiência anterior, a tendência de mortalidade dos novos negócios é muito grande, né? O índice, para você ter uma ideia, 20% das empresas elas morrem nos seus primeiros 2 anos, né? E 50% das empresas não chegam a vencer os 5 anos, né? Então, a franquia ela traz essa vantagem para aquele que quer entrar no negócio que você ainda não conhece. Consultoria está dentro de atividades que são da formação do profissional, né? O médico, o engenheiro, o advogado fazem consultorias, o economista faz isso. Uma das áreas da nosso setor aí de Dias Dávila e Itacimirim, uma das coisas mais relevantes e tem crescido lá em Itacimirim é a hospitalidade, né? Com restaurantes, pousadas, né? Com muito serviço de atendimento ao turista. Engraçado, como você vê que pessoas que gostavam de uma área de veraneio ou que eram um turista, veio do Rio Grande do Sul, você imagina este indivíduo, em vez de estar um restaurante vendendo carne, ele identificou que na beira da praia ele tem que vender marisco, né? Então ele se apega, e na nossa região a gente tem lá o Luciano, que é pescador, o restaurante dele é restaurante Pescador, ele é gaúcho, né? E veio para Itacimirim para não só pescar e depois fez o seu restaurante. Então, essas pousadas e cada vez mais esse trabalho. Hoje a gente está lá no Conseg de Itacimirim querendo organizar já fizemos o Instagram, estamos organizando o nosso site para arrumar exatamente e poder oferecer e mostrar os serviços que a gente tem e o trabalho que a gente tem em toda a comunidade. Mas o principal de tudo, nossa atividade hoje lá, é a aproximação da comunidade através principalmente do WhatsApp, né, das nossas reuniões virtuais, presenciais. Durante esses últimos anos, a gente teve muitas reuniões virtuais. Mas, enfim, o setor de manufatura, que envolvem as indústrias ou artesanatos, coisas que façam transformações, são setores que agregam valor a um produto, porque você junta um determinado líquido com a embalagem, etc. e acaba ofertando algo mais para o cliente. Os setores de serviços, os prestadores de serviços, cada vez mais, e hoje o encanador, é isso, é aquilo que você tem, e são serviços adicionais que sempre, hoje, são serviços que não são baratos, e atendem desde que seja especializado, porque as pessoas querem confiança. Ele contrata um indivíduo para consertar o seu ar-condicionado, ele não quer saber se foi outro problema, ou o que é que foi, por que é que o ar-condicionado... Ele quer saber que o ar-condicionado dele à noite esteja funcionando, tá certo? Isso é importante e, às vezes, ele acaba pagando um pouco mais por essas coisas. Os serviços profissionais, os mais diversos possíveis, né? As terceirizações cada vez mais, porque cada um vai se especializando numa área e abrem espaço para novas terceirizações. O varejo, não precisa nem falar, porque o comércio tradicional é uma área onde abriga a maior parte das empresas brasileiras, principalmente. Hoje, a gente fala muito e o e-commerce, né, é o caminho para muitas alternativas e pessoas. Eu, durante a pandemia, tive a oportunidade de ir ao correio, rapaz, lotado de pessoas, levando seus produtos que estavam vendendo com 3, 4 produtos que estavam ali. Imagine como essas grandes empresas, o Magalu, né,
o Mercado Livre, etc., como esse pessoal deve estar vendendo a rodo aí, é muito dinheiro envolvido. Enfim, vendas, que hoje o cara não deu para nada, vai ser, né? Dá um jeito de ser um, um profissional que venda imóveis, etc. e tal, e aí vai dar um jeito de sobreviver vendendo os produtos terceiros, aquisição de empresas, né? É uma outra coisa que você, quem tem capital, pode abrigar um espaço de você obter um negócio já à frente. Mas, enfim, é preciso que você olhe alguma coisa que você identifique uma atribuição de valor e tenha um diferencial competitivo do que tenha os outros no mercado. Eu não posso pensar só em uma atividade se eu não pensar que eu estou oferecendo. Olha o exemplo que você deu do restaurante que você fez. Aquele espaço com o silêncio que você estava, era o momento que você precisava, né? Esse foi o diferencial do restaurante que deu um algo mais para você, né? Então, a gente tem que saber, apesar de estarmos na busca e enfrentando o risco, mas temos que saber administrar o limite desses riscos, né? Para que a gente não se jogue numa aventura. Diferente um risco calculado de uma aventura. E a aventura pode levar você numa árvore de decisão. Eu preciso entender os recursos que eu aplico para que esse risco seja minimizado e se torne um negócio de sucesso, tá certo? Transformar e fazer a minha sopa de pedra, né? Obtendo os meus resultados necessários. Então, eu preciso olhar para o negócio e ver um potencial de negócio que os outros não enxergaram, né? Entender a dinâmica daquele mercado, o que é que tem a mais que eu posso explorar diferente dos outros, né? Mesmo que seja um setor tradicional, é um posto de gasolina, mas, de repente, eu boto lá meu cafezinho, minha água, atendo bem o pessoal, isso já faz o meu diferencial, isso já é algo mais, não precisa estar inventando a moda ou reinventando a roda, não. Vem com umas startups que inventando umas coisas. Às vezes é o setor tradicional, mas você tem uma pegadinha a mais que as pessoas encontram, né? Enfim, eu preciso criar minha estratégia competitiva, mas o indivíduo, ao entrar no setor, ele precisa entender que aquela organização precisa ter um bom controle financeiro. Você falou aí em Igor Cerqueira, está aí, é um financista, né? Um homem com formação aí de pós-graduação na área de finanças, né? Sem sombra de dúvida, eu preciso entender, separar a primeira coisa que o empreendedor tem que separar, a conta da empresa com a sua conta pessoal. Se você não faz isso, você está fadado ao insucesso. Daí em diante, organizar e pensar, olha, dessa empresa aqui eu preciso tirar pelo menos o X para eu pagar o meu condomínio, para eu pagar a minha alimentação, meu transporte, etc. e tal. Então, ali é o prolabore do sócio que precisa, nos negócios, estar enquadrado e ter a possibilidade de retirar aquilo, como você pagar os seus impostos, pagar os seus fornecedores, tudo isso, tem que estar enquadrado dentro, mas dentro de uma coisa que caiba dentro da empresa, né? Você não pode, né, enfocar a organização para viver nababescamente bem, tá certo? Então, fazendo o fluxo de caixa, né? Entendendo um pouco sobre todos os recursos financeiros que você deva avaliar, né? Pensando em taxa de retorno, etc. e tal. Então, ao entrar no negócio, é fundamental se planejar. Tem um instrumento que é como você contrata o arquiteto para desenvolver o seu negócio. Chama-se plano de negócio. No plano de negócio, eu preciso entender como vai funcionar a minha produção,
Como é que vai funcionar o meu marketing? Como é que vai funcionar o meu financeiro? Ou seja, dentro do plano de negócio, ele precisa ter 3 planos básicos que são fundamentais. O plano, né, é operacional, o plano de marketing e o plano financeiro. Tá certo? Nesse contexto, nesse tripé, eu formo aí uma possibilidade de uma organização bem-sucedida se eu tiver esse plano de negócio sempre atualizado. Eu faço ele no início, mas eu preciso saber de que tempo em tempo eu preciso atualizar ele e ver caminhos a serem buscados e transformar essas coisas em realidade. Por último, é lógico que buscar aqui, que a gente já está com o tempo estourado, e aí você me chama aí na hora que tiver. Eu Eu queria, acho que a gente tem um tempinho aqui ainda né, para falar eu, mais um pouco. eu queria só falar algumas coisas de importância, como essa questão dessa organização administrativa que envolve, né, o controle financeiro, RH, a rotina de atividade, os controles. Né? É lógico que a gente precisa saber ter a nossa força motriz de um negócio. Qual é a força motriz do negócio? Eu, quando fiz a Universidade do Rio de Janeiro, fiz um mestrado na COPEAD, uma das melhores universidades do Brasil, o melhor curso do Brasil. Recomendo a todos, né, dentro da área de engenharia, a COP, dentro da área de empreendedorismo, a COPEAD, de nível internacional, fala-se, né, em organizações por aí, não enxerga o nível de uma organização dessa como é a COPEAD. Enfim, e eu aprendi que a força motriz de um negócio é o seu trabalho de marketing, o trabalho comercial. Se eu não buscar e não captar clientes e transformar esses clientes em pessoas satisfeitas, eu não tenho um negócio bem-sucedido. Tá certo? É ele quem abastece o combustível de sobrevivência da organização, ou seja, ele paga para você fornecer os produtos ou serviços para ele. Então, eu preciso entender isso. E a organização, lógico, como eu falei há pouco tempo, a tendência de uma organização de vida, ele tem uma tendência de insucesso muito grande. Aqui na Bahia tem um empresário que escreveu um livro, e o primeiro livro dele chamava-se Sobreviver, Crescer e Perpetuar, né? Norberto Odebrecht. Né? Então, ele coloca bem claro isso. Você veja as situações por quanto eles passaram na família, nos anos 60, que ele recebia a família, o negócio com dificuldades, passou para o Emílio, né? Depois do Emílio passou para o Marcelo, essa crise que eles estão enfrentando hoje aí. Então, a organização precisa entender como sobreviver nas crises, nas dificuldades. Depois, entender como crescer. E, por último, perpetuar. Porque as dificuldades para se quebrar é daqui para ali. Então, e aí eu provoquei, para acabar, um estudo de caso aí com Barbosa, e dizia para ele o seguinte: suponha uma situação, e é uma situação real, né? Um casal, Maria e Joaquim, durante 30 anos, foram proprietários de uma padaria. Né? E essa padaria, lógico, é evidente, com suas dificuldades, o pão nem sempre era muito bom, mas os vizinhos, era a padaria que se tinha, compravam aquele pão ali, e eles sobreviviam daquele negócio. E dali eles formaram seus filhos, prepararam e tal. Entre eles, conseguiram não só a formatura, como pós-graduação do filho Joaquim. Né? Mas, já mais velhos, o casal Maria e Joaquim pensaram em vender o negócio. E o filho, Joaquim, filho, né? Muito jovem, com pós-graduação,
entendendo aquele capital social da família, procurou o pai e disse: olha, eu gostaria de dar continuidade dos seus negócios, né? E aplicado todos os conhecimentos dele, que ele veio de Harvard, né? Cheio de formação, cheio de novas ideias e tal. E aí começou, fez um delivery, transformou a padaria em uma delicatessen, né? Fez um café da manhã, e estava atendendo os clientes com outro padrão, deu treinamento pessoal, e a padaria bombou, né? Na vizinhança ela estourou. Ele começou a pensar em fazer algumas franquias. E aí eu coloco para vocês algumas questões para um estudo de caso e a gente fazia um debate aqui para provocação de quem está aí, acordar a turma toda aí que está participando. E aí eu coloquei aqui algumas perguntinhas para a gente debater e discutir. Quais das habilidades administrativas do Joaquim, o filho Joaquim, você considera essencial para alavancar um negócio, né? Dentro desses contextos que nós colocamos, o que fez ele bem-sucedido e alavancar esse negócio do jeito que, né, a família, o casal, durante 30 anos, seguiu e não obteve seu sucesso? O que tem nele que não tinha no casal Maria e Joaquim Spaz? Eu vou dar um exemplo aqui, espero os amigos aí também comentarem aí, né, através do chat aí do texto, mas enquanto o senhor falava aí, né, a respeito dessa questão toda, me veio à mente algumas situações. Eu costumo brincar, né, sobre a questão da globalização e da internet. Né, já respondendo aí, quais as habilidades administrativas de Joaquim você considera essenciais para alavancar o negócio? Pois bem, eu acredito que a tomada de decisão e inovação, né, é o que eu acredito. Mas, vamos dar um exemplo aqui, né? Na questão da padaria, né? Provavelmente, né, um lanche. E com a chegada da globalização e da internet, acabou aquele mistério. Primeiro, menino não pode chupar melancia debaixo do sol de meio-dia, senão fica com a cara torta. Dá AVC, né? Dá derrame. Isso daí não existe mais. Você chega suado, a primeira coisa, a melancia gelada para rebater o calor. Suco de abacaxi com leite. É de pedir misericórdia. Né? A lanchonete hoje que não tem o suco gelado de abacaxi com leite não sobrevive, porque caiu no gosto do baiano, né? E tudo isso são inovações, né? E vão agregar aí, né? A tomada de decisão, eu vou vender isso aqui e dá certo, né? Eu acho que seria isso, né, professor? Tomada de decisão e inovação. Eu acho que você coloca uma coisa certa. A tomada de decisão, vem isso aí exatamente no sangue novo, né? Então, a gente, olhando para um todo, identifica exatamente no filho Joaquim, né? Primeiro, uma formação a mais, uma visão de mundo, né? Técnicas que ele agrega para o seu negócio. É importante a gente pegar os conhecimentos de terceiros e as experiências de terceiros e jogar sobre o seu negócio. Mas está aí dentro disso a juventude dele, né? A disposição dele, a busca de enfrentar riscos, não se acomodar ao dia a dia, não fazer o mesmo, né? O tempo todo. Se o pão não estava bom, por que né, o casal não conseguia enxergar nos seus clientes que, às vezes, as pessoas queriam um pão um pouco melhor? Né? Então, é um somatório de fatores que faz o buscar um pouco mais a dinâmica
e o negócio fazer acontecer dia a dia, né? O melhorar sempre faz a diferença, e isso é que ele buscou dentro da padaria dele, né? Então, dentro do que ele jogou do esforço dele, ele trouxe a sua herança de capital social que ele teve com a família, dentro da experiência com a padaria, mas juntou com a formação que ele trouxe de fora e junto com a juventude e as características dele do ousar e do buscar o algo mais né, e querer empreender, tá certo? Então, tá ali o sangue de um empreendedor, tá certo? Então, esse jovem Joaquim traz em si o sangue empreendedor sobre um negócio tradicional da família, tá certo? Mas e aí? Aí vai a segunda pergunta, e não só você, Barbosa, mas a turma toda aí, movimentar um pouquinho o pessoal. Essa ideia do jovem Joaquim de fazer franquias, pelo sucesso da padaria dele, será que garante a ele o sucesso das suas franquias? Pergunta até com vocês. Algumas pessoas aqui, né, já comentando. O João aqui, né, falando, o filho teve o que seus pais não tiveram, conhecimento. A Elvira, né, falando que ele teve visão de futuro. O Igor Cerqueira, né, às vezes o casal não tinha visão do time, né, que está ganhando não se mexe, o time que está ganhando não se mexe, mas às vezes você mexe, bota sangue novo, aí o cara vai lá e faz 3 gols. E aqui a Natália, né, usou a experiência do setor dos pais para inovar e ampliar o leque de oportunidades. Beleza, é isso aí. Mas se a gente for para a realidade das franquias, é lógico que já passa a ser um novo negócio, né? Nem tudo, nem o sucesso dele, é lógico, se ele souber organizar a experiência dessa padaria e conseguir rebater ela para uma segunda ou uma terceira padaria, normalmente os franqueadores eles fazem uma possibilidade de fazer uma segunda loja deles, como se estivesse passando para terceiro, para ver se ele consegue transferir o seu conhecimento e tornar o segundo negócio bem-sucedido antes de vender franquias para terceiros. Tá certo? Então, o cuidado, uma coisa não quer dizer que a outra seja bem-sucedida. Tá certo? Então, já passa a ser um novo negócio. Do mesmo jeito que um negócio físico bem-sucedido necessariamente pode ser um negócio virtual bem-sucedido. São negócios diferentes, você quer uma lógica diferente. Muitas vezes eu recomendo às pessoas que tratem como organizações distintas para que você entenda como são duas pessoas jurídicas diferentes. Tá certo? Mesmo que você venda o mesmo produto, um fisicamente comprado na loja e outro que você tem toda uma logística de atendimento, despacho do produto, embalagem, logística de entrega, etc. Bom, enfim, e a última pergunta, né? No mercado atual, você tomaria a mesma decisão do jovem Joaquim de assumir a padaria, né? Diante das circunstâncias hoje, olhando para o futuro, no ramo empresarial, a capacidade de empreender tornou-se essencial, né? Mas será que era isso, com a formação dele, vindo de outro mundo, era isso que você queria, né? Se meter, entrar dentro da padaria
e dar continuidade do trabalho do seu pai? E aí, você tomaria essa mesma decisão que ele? Eu venho com mais um exemplo aqui. Eu comentei esses dias, né? Às vezes me vem aquele estalo, como diria meu pai, né? E aí a gente se lembra de algumas coisas, né? Há uns 10 anos, ou não, uns 15 anos atrás, ou mais de 15 anos, uns 17 anos atrás, a gente tinha ali na entrada da Estação da Lapa, né, na entrada da Estação da Lapa, uma série de lanchonetes, né, cada uma com a proposta. Mas do lado de fora, no asfalto, tinha aquele cara do carrinho que ele vendia a coxinha de R$ 1 com um copo de quisuco. E fazia sucesso, a coxinha era boa, né? Fazia muito sucesso. E depois dele, né, desse rapaz, um jovem senhor, veio a família. Aí aparecia, aí tinha o carrinho dele, o carrinho da esposa, o carrinho do filho, o carrinho do sobrinho, todo mundo familiar, assim, uma carreira, né? Todo mundo vendendo coxinha de R$ 1 com um copo de quisuco. Grátis, né? Um copo de suco grátis. E assim, era um sucesso. Todo mundo comprava. Então, acho que se encaixa, né, nessa questão aí do Joaquim, porque, assim, né, assumir a padaria, né? Claro que o contexto do exemplo aí do Joaquim é bem específico, né? Acho que muita gente aí se viu dentro da situação, né? Um negócio de família tradicional, mas assumir, né, ter a decisão de assumir a padaria e inovar. Eu vou olhar aqui, né, o comentário dos amigos, né? Aqui a Portugal, Elma, planejamento e ação. Igor Cerqueira, de novo, Igor está aqui participando, legal mesmo. Você acha que existe um número mínimo de lojas para só então começar a franquear? Eu vou deixar aí como última pergunta, né? Mas eu creio que sim, né? Tomar a decisão de empreender, de assumir a padaria, sim, né? É, Devido à questão do horário, que eu não sei se tem alguma limitação aqui, mas eu deixo aqui a última pergunta do Igor. Peço aos amigos, né, que se tiverem mais alguma pergunta, que podem fazer, deixar, né, nos contatos aí da Clínica Engenharia, no Instagram, aqui no nosso, né, Instagram também. Podem falar com o professor Carlos, comigo também, não tem problema nenhum através da rede social. E eu vou deixar aí a pergunta do Igor e as considerações, professor, finais, porque o assunto é muito bom, é gostoso, né, da gente discutir, chama a atenção de todos, porque todos nós, né, somos um pouco empreendedores, né? Tem o rapaz, né, o atleta que ele está se formando ali, sensei de karatê. Ele vai abrir uma pequena academia na garagem de casa. Tem a senhorinha ali em casa que ela vende, né, Romanel. Tem, né, o pessoal do brigadeiro, né, que vende o brigadeiro, faz o brigadeiro para vender ali, paga até mensalidade de faculdade com o brigadeiro, né? Mas enfim, trazendo aqui para a pergunta do Igor, né, uma quantidade mínima de franquias para começar a empreender. E aqui um comentário aqui da Natália, né? Às vezes é melhor assumir, modificar, atualizar dentro do que você tem, conhecimento de mercado, do que partir do zero, né? Eu não consegui ver a questão do comentário, mas não se acomodar. Pronto, eu deixo com o senhor aqui para, né, continuar aqui a transcorrer o assunto e as considerações finais. Bom, pelo que eu entendi da pergunta de Igor, quer dizer, se eu tenho um negócio querendo vender franquias,
qual o acúmulo de experiência mínima me dá condições para eu me tornar um franqueador. É lógico, Igor, que todo negócio precisa conseguir vender confiança sobre o que você está fazendo, tá certo? Não se passa. Uma coisa é você pegar uma franquia, mesmo que seja cara, mas pegar uma franquia, não estou aqui para fazer propaganda de A ou de B, mas pegar uma franquia de um McDonald's, você sabe que tem ali uma estrutura que você já está consolidado pelo mundo inteiro, com uma experiência total. Se o indivíduo não passou por essa experiência de fazer duas, três, quatro, cinco, ele não consegue ainda passar para terceiros direito, tá certo? Então, aquilo para ele é um novo negócio. Então, é preciso você é, engatinhar, é preciso engatinhar para poder andar, tá certo? Então, uma coisa é a padaria, outra coisa, outro negócio é a franquia. Ele pode viver de franquear franquias de padaria, mas na medida em que ele primeiro consolide experiência e tenha um know-how para passar, tenha algo para franquear, tá certo? Então, o número mínimo, eu diria que pelo menos passe por umas três, quatro experiências para você vender para terceiros, né? À medida em que você pense nas suas filiais como se fosse uma franqueada, né? E comece a tentar passar, mesmo que seja para ser o gerente, a experiência, e junte essa coisa para terceiros, tá certo? Olha, a principal coisa da gente é ter um espaço. A gente está aqui entre amigos meus e seus, que fomos que nós convidamos. Eu não convidei ninguém que não tenha sido amigo da família, que tenha no coração essas pessoas. E, para mim, a gente tem que extremamente agradecer todos os momentos da gente. Eu só tenho a agradecer por estar com vocês aqui hoje, né? Obrigado por terem a paciência de ouvir. Espero que tenha contribuído para um pouquinho na formação e na experiência de vocês. Essa experiência da padaria, em parte, hoje a gente está vivendo, né? Um homem de 64 anos com um filho de 30 anos, nós somos sócios, estamos vivendo o contexto de trocarmos e engrandecer essa experiência e construir um novo. Então, estamos ousando, estamos empreendendo, e eu continuo nessa coisa. Para mim, de vez em quando me perguntam, você, não sei se você sabe, viu, Barbosa, mas eu já vendi minha propriedade em Itacimirim, e o pessoal de Itacimirim me pediu na última administração que não deixasse de ainda ficar nesse resto de administração lá, né? Então, antes de mais nada, a gente faz as coisas com carinho, com amor, e para mim é alguma coisa que não tem preço o valor de estar aqui com vocês todos hoje, né? Eu agradeço a Deus, agradeço a minha família, mas nesses 64 anos, essa é uma experiência que, né, marca a vida, né? E todas as experiências que a gente faz bem feita, com coração, né, engrandecem a gente. Então, com muito carinho, tenho certeza que nossa amizade vai se fortalecer a partir de hoje, Barbosa, né? Porque a gente teve e conviveu essa experiência junto, como temos convivido outras experiências de reuniões, outras coisas, né? E com todos vocês aí, que você já citou aí, não só do Consegue, a Cécio, Oswaldo, Sandra, um beijo, Sandra, aí, ó, de Sergipe para cá, né? Eduardo Espinheira, né? Ana Franz, né? Rose,
Ana, eu não estou vendo todo mundo, Crispina, né? Eu não sei se eu estou passando aqui, Cefisa, Tina, Alain, aí cheio de abraços, Igor Cerqueira, que eu tenho no coração, amigo filho, que né? Foi criado lá dentro de casa. Então, Eu quero vejo deixar aqui, um beijo com todo carinho para todo mundo. Né? Obrigado, Barbosa e Dias Dávila, que a gente transforme como um destino turístico aí caprichado. Eu sei que tem aí novos caminhos. Antigamente a gente tomava banho, e vai dizer que eu sou velho, tomava banho ali naquelas águas ali, né? é Beijão. verdade. Vai dizer que é porque tem muito tempo isso aí, mas assim, é, é realmente uma experiência, assim, dá um adjetivo, né? Falar assim, eu acho que o nobre amigo já falou de uma forma muito bonita, né, desse encontro. Eu me sinto honrado, né? Eu me sinto muito feliz de tê-lo como amigo, de poder estar aqui dividindo esse espaço, né? É um espaço concreto, é um espaço bonito, né? Estamos aqui, tem a presença do meu professor Gualberto, está aqui. Eu tive a honra de ser aluno dele, né? E assim, tantas pessoas, a Rafa, enfim, né? As pessoas que nos prestigiam nesse momento, né? A doutora Clécia, a doutora Simone Moutinho, a Tinaíra, que é minha prima, né? O Ricardo, a Ana França, o João do Frete, né? O vice-presidente nacional do Partido da Educação, um grande amigo também, e tantas outras pessoas como o Ricardo César, né? César Leite. E se a gente for citar, né, o tanto de amigos que nós temos e podemos, né, tivemos aqui a honra a felicidade de ter aqui presente, a gente vai falar, vai falar, vai falar e não vai parar de falar, né? É uma satisfação enorme saber que somos queridos, né? Eu tenho certeza que somamos, né, os amigos, os nossos amigos para estar aqui hoje, né? E essa soma ela vai se tornar uma multiplicação, né? Um valor exponencial. A gente vai poder fazer muita coisa boa juntos e lhe agradecer pela oportunidade, né? Pela experiência passada aqui hoje, pelas dicas, enfim, por tudo, né? Para quem está assistindo a live aqui, o Carlos Eduardo é meu vice-presidente, né? É meu líder na Federação dos Conselhos de Segurança do Estado da Bahia. E também, né, eu tenho a honra de dizer que é meu colega, que eu me sinto honrado de fazer parte do time ao lado dele. E que vamos sim fazer muita coisa boa, né, pela segurança pública do nosso estado, que toma um novo formato agora com essa diretoria maravilhosa. E que na próxima, né, nós vamos ter a oportunidade de passar mais tempo na live. Agradecer aqui a presença também do nosso amigo Fábio Notícias. E com o mesmo tema ou com outro tema, mas com a mesma pegada, a pegada do nosso professor Carlos Eduardo, né? E assim eu deixo uma boa noite. O professor gostaria de deixar mais alguma observação, professor? Um beijo, um abraço para todo mundo. Né? Obrigado aí pelos carinhos todos, viu? Toda a participação. Obrigado pelo convite, por nota 10, viu, Barbosa? Pode contar com a gente aí, sabe que você tem ganho um amigo, viu? Vamos em frente, todos nós, e por onde eu passei, eu digo que o grande patrimônio que a gente tem
o nosso corpo, nossa família, nossos amigos, né? Eu fiz várias atividades na minha vida, foi ensinar, tive em carnaval, né, no setor público, e hoje com essas atividades de conselhos de segurança e também na construção, só construindo um relacionamento. Mas hoje aqui, e vi aqui, né, uma boa participação, com muita gente. Obrigado a vocês pelo tempo aí que se dedicaram a isso. Espero, de novo, ter contribuído com vocês. Obrigado. Obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima. Fiquem ligados aí na rede social, acompanhem, curtam no Instagram da Clinker, curtam também aí o nosso Instagram do Conselho. Estamos juntos. Obrigado, uma boa noite e até a próxima. Um abraço.